Bem-vindos ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, onde a Igreja caminha com o tempo e onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Estamos mais uma vez os três, o Padre Duarte, o Padre Samuel e eu, o Nelson, e hoje gostávamos de vos provocar no sentido da oração. Oração, uma coisa que é absolutamente fundamental. Não sei bem se falamos mais dela ou se falamos de menos dela. Não sei se estamos a praticar muito ou pouco. E se calhar é para onde nós também iremos. Mas se calhar vamos começar pelas grandes dificuldades, ou seja, ou imaginar se é ou não é uma dificuldade rezar hoje em dia. Nós vivemos num tempo de scroll infinito, este doom scrolling, o estar constantemente à procura da novidade, vídeos de 30 segundos, tudo disponível à distância de um clique, e no meio disto tudo parece que não há tempo para rezar. E não só que não há tempo, como rezar parece que é fora de tempo. Mas talvez seja exatamente por isso que nós precisamos de rezar. A oração não é óbvia, não é fácil, principalmente quando nós temos um ritmo de vida acelerado, agitado, hiperconectado. E portanto vamos começar por provocar o Duarte. Duarte, sentes que a oração se tornou mais desafiante nos últimos anos? Sim, é uma das coisas que tenho pensado muito nos últimos tempos, nos últimos anos, na verdade. Tu disseste, não temos tempo para rezar. E o engraçado, eu diria, não temos espaço para rezar. Porque tempo temos, porque se temos tempo para fazer scroll infinito e para perder, não é? Vai só às horas de ecrã que temos num dia. Sim. A verdade é que há coisas ali que não são provavelmente distração, mas tempo há. Agora, o que eu acho que tem faltado é espaço. Porque a oração é uma maneira de ver a coisa, é criar espaço, mas se o espaço está todo ocupado, e está bastante ocupado com ruído, seja de olhos, de ouvidos, de coração, torna-se muito mais difícil rezar. Para além disso, torna-se muito mais difícil fazer silêncio, já não estamos habituados. Depois há outra coisa que é muito difícil a oração competir com o estímulo do TikTok, por exemplo, que é extremamente estimulante. A oração muito provavelmente não vai ser tão estimulante como o TikTok. E depois trata também da espera. O esperar na oração não é uma chatice, não é uma estupidez, faz parte integrante da oração. No fundo, nós estamos sempre a dizer: vem Senhor Jesus, continuamente, na missa, sempre, todas as missas, vinde Senhor Jesus, a seguir à consagração, a seguir à oração eucarística. Estamos continuamente num lugar também de espera e de concretização, quase aquilo que se diz do já e ainda não. E é muito difícil porque enfim, aquilo que estavas a dizer de hoje em dia, a maneira como se vive é já, sempre, nunca há um ainda não, parece. E parece-me que isto é uma dificuldade muito séria nos dias de hoje para rezar. Torna muito mais difícil, muito mais, não sei se é muito mais, eu acho que a oração sempre foi um lugar difícil, quer dizer, era quando não havia telemóveis. Porque é um lugar, não é difícil, é um lugar de exigência. E a última coisa é que de facto é preciso trabalhar, é uma coisa que se trabalha, a oração vai-se crescendo, é uma espécie de processo muito longo que se vai transformando ao longo da vida, não é? Pronto, eu sei rezar e acabou, e agora é como, sei lá, não é chegar ao último nível e depois é só, não é aquela coisa do happy ever after, estão a ver? Aquilo dos filmes americanos, que é tipo, o que acontece é, pronto, já tenho tudo e agora é só desfrutar. Não, continua a haver muito trabalho e é preciso, não, é um processo muito longo que não está acabado. Pronto, e não é esforço zero, é como se eu me sentasse a rezar e de repente fosse pronto, e Deus tinha a função de vir, não sei, estimular o meu cérebro ou o meu coração ou o que quer que fosse. Não, é uma coisa muito mais trabalhosa de alguma forma, como qualquer relação, na verdade. Isso é fácil de explicar exatamente por isso, porque a oração é uma relação, não é? Independentemente do conteúdo da oração, o princípio é este, não é? Oração é a minha relação com o Senhor, minha relação com Deus. É um diálogo, é um lugar de encontro, é um lugar de intimidade. Enfim, os santos todos falam de alguma maneira da oração, desde os de vida mais monástica ou contemplativa até à vida mais ativa, leigos, padres, religiosos, religiosas. Todos, quando falam da oração,
falam disto mesmo, falam da relação, não é? O Santo Inácio diz, como um amigo fala a um amigo ou a um servo ao seu senhor, não é? Ou o São José Maria Escrivá diz que rezar é falar com Deus, não é? E para falar nem são precisas palavras, basta elevar o coração, não é? Ou a Santa Rafaela Maria, que é uma santa do século XIX, que tem o carisma da adoração, dizia que na adoração eucarística eu olho para Deus, Deus olha para mim e isso basta, não é? E portanto este esforço, este exercício que tu falavas, Duarte, tem a ver com qualquer relação gratuita de amizade, não é? Com qualquer amigo nosso. Quando digo amigo, digo um irmão, uma irmã, num namoro, mas na amizade, a amizade é assim o maior milagre do ser humano, não é? Duas pessoas que não têm nenhum interesse uma na outra, a não ser fazerem parte da vida uma da outra, não é? Esta amizade é extraordinário. Nós, quando gostamos de alguém, dedicamos-nos, não é? Preparamos-nos, queremos saber como é que a pessoa está, combinamos ir ao teatro, ir tomar um café, às vezes é só mandar umas mensagens, outras vezes é preciso te ver, preciso te abraçar. E com Deus é igual. Claro, o que é que acontece na nossa vida de oração muitas vezes, no meio desta confusão toda de ritmos loucos? Se eu não aparecer ao café que combinei com o meu amigo fica pendurado e se calhar até me pergunta, então, onde é que estás? E até se pode chatear comigo. Se eu não aparecer à oração, ou se eu não aparecer à minha relação com o Senhor fica pendurado também. Mas não vai estar à porta de braços cruzados à minha espera. Então, onde é que andaste? Ou se calhar sim, se calhar vai dizer, pá, que saudades. Não é? Mas... portanto, o ponto de partida, quando falamos de oração, é este. Oração é relação com alguém. Não é? Santa Teresa d'Ávila diz, é amar alguém que me amou primeiro. Relação com alguém. E como qualquer relação, precisa de criatividade, precisa de tempo, precisa de disponibilidade interior, precisa de intimidade, precisa de confiança. E porque a relação, dizias, não é, Eduardo? Não só não está acabado, como quanto mais aprofundamos, em maior intimidade entramos, não é? Se nós vemos um casal de velhinhos, já não dizem nada, vão de mão dada pelo jardim e já não precisam de falar porque o silêncio já não é constrangedor, mas também já não é preciso dizer nada, não é? E com Deus, espero que seja assim. Aí está, o Thomas Merton tem uma frase que eu aprecio particularmente, que é: rezar é entrar no meu lugar íntimo onde Deus me está continuamente a criar. Isto é um encontro com o Deus que me está a criar. E daí, isto também vocês estavam a mencionar a questão da relação, a questão de entrar aqui num espaço e numa conversa, num diálogo, que não é um jardim privado, que não é uma coisa só minha, que não é ir à procura do Deus das coceguinhas, para ver se ele me mantém mais feliz ou mais entusiasmado. Sim, é muito engraçado. Isto é... Sim, há aqui uma questão, esta coisa por causa do Deus das coceguinhas, que tem a ver com as expectativas que eu tenho em relação à oração. E eu estava a dizer, não fazer da oração uma espécie de jardim privado onde eu vou colher o que eu quero, não é? Mas o lugar onde eu estendo a mão para receber aquilo que me vai ser dado e isto é difícil porque não sei, é sempre uma lógica de pronto, eu vou rezar e vou ter alguma coisa, não é? Sim. E na verdade não necessariamente eu vou ter de facto aquilo. É por isso que esta coisa do espaço é muito importante, porque se eu abrir espaço, pronto, eu vou acolher o que o Senhor me vai dar, pronto, independentemente se isso é cheio de enormes fogos de artifício ou se é um espaço até bastante silencioso. Mas não é menos graça que seja silencioso. Pronto, isto é muito importante, porque a expectativa põe-nos, às vezes a expectativa encurta-nos o olhar, não é? Isto tem que ser assim, pá, não tem que ser. E nos critérios de hoje, vou trazer uma coisa, segundo os critérios de hoje deste mundo agitado, a oração é bastante inútil, vou dizer. Ou seja, não podemos entrar em nenhuma relação, mas na oração em particular, não podemos entrar com os critérios da eficácia ou da eficiência, ou como dizias, então agora vou rezar e no final vou pedir alguma coisa a Deus e no final desta oração vai-se concretizar, quase como se fosse magia, não é? ou um comércio. E depois também entra aqui noutra lógica
do espaço ou do tempo, que é então quando é que se reza, sei rezar, Sim. se eu estiver sempre a pensar em Deus, não estou sempre a rezar, rezo só na missa ou também ou rezo só naquele cantinho que preparei em casa, porque depois às vezes podemos confundir uma consciência da presença de Deus na nossa vida com um tempo formal de oração ou com a celebração dos sacramentos, não é? Porque isto depois pode-se meter tudo dentro do mesmo saco. Isso, podemos entrar aqui numa parte mais... Isto é um bocadinho intimista. Intimista não, mas íntimo pelo menos. Como é que vocês andam a rezar atualmente? Depois vamos tentar entrar no como é que nós podemos propor às pessoas que rezem. Mas para começar, tipo, como é que vocês, e eu também vou-te falar, que vou querer, andam a rezar nos últimos tempos? Como é que deixam que Deus reze em vocês? Eu se calhar posso começar na medida em que vivo há umas semanas na comunidade do noviciado, que tem assim um ritmo também mais estruturado e mais formal. Eu diria que tem assim 4 tipos de oração diferente ao longo do dia. Pronto. A liturgia das horas, que é uma oração de consciência de estar em comunhão com a Igreja, e pronto, e muitas vezes pronto, é o esforço de estar em comunhão com a Igreja só, mas fazer ali presente no dia, a celebração da Eucaristia, e depois há dois momentos da oração da minha vida que são vitais. O exame de consciência ao final do dia, pronto, e esse tempo de agradecer e de acabar o dia e fechar o dia assim em modo quase de respirar e por onde é que isto andou e onde é que Deus andou. E depois talvez o que mais me ajuda a esta intimidade que falávamos, que é o meu tempo pessoal de oração, que atualmente tem sido nos últimas, assim, acho que desde a volta do verão, que tem sido fazer-me consciente da presença de Deus e fazer-me presente ao Senhor, e às vezes estar só ali. Posso ler ou não as leituras do dia, mas às vezes é um tempo só de Senhor, eu estou aqui e tu estás aí e pronto, e estamos aqui um com o outro. Pronto, para agarrar também aqui nesta dica, também há pouco tempo encontrei uma grande tranquilidade, porque um dos primeiros jesuítas que andou a falar sobre a espiritualidade, logo ali, não é contemporâneo de Inácio, mas é logo ali a seguir, houve uma conferência na Brutéria sobre isto, sobre como é que os primeiros jesuítas rezavam, e uma das coisas que este rapaz dizia era: eu na verdade na minha oração pessoal eu não levo muita Sagrada Escritura nem muitas ideias, porque eu já passo o dia inteiro a ler, e então isso não me ajuda na oração, porque eu vejo Sagrada Escritura e começo a pensar nas homilias que eu faria, nos pontos que eu daria. De facto isso é uma coisa que eu já tenho vindo a fazer, porque realmente tenho tantas ideias e tenho tanta tendência para começar a pensar, que é isso, que é uma oração de presença, aí deixar que o Senhor me habite e tomar consciência dele. Agora, naturalmente, isto também é um processo. Perguntassem há 16 anos atrás, quando entrei na companhia, Pois, claro. não era assim que eu rezava, e portanto aqui depois devemos falar dos modos de orar, depois vou estar essa bola ali para o Samuel. Está cheio de vontade de falar disto. Uma coisa que me tem vindo a ajudar muito, somente no ritmo frenético, é Ângelus, que é uma coisa assim mais tradicional, mas que marca tipo de manhã, a meio do dia e ao final do dia, esta forma de estar em comunhão com a Igreja também, junto com a liturgia das horas. E depois o terço, que é uma coisa para mim que eu também tenho grande devoção, para entender que é o Evangelho segundo Maria, é colocar-me no colo de Maria e deixar que ela me fale do Filho. E por último, jaculatórias, que é uma coisa que eu fui descobrindo, que é uma espécie de mantras, que é frases ou de santos ou da Sagrada Escritura que eu vou repetindo a tempo e a destempo ao longo do dia, para me ajudar a centrar, principalmente quando me sinto muito estressado ou muito triste com alguma coisa, ou perceber que estou a perder ânimo, ou então quando vejo que estou demasiado excitado, que também me acontece, e estou a entrar num frenesim porque está a acontecer uma coisa boa, e então também uso para encontrar aqui um bom equilíbrio, um lugar bom. Duarte, abre-nos o teu diário espiritual. Vamos lá. Está em branco. Não tem muita coisa. Em Fá sustenido. Está em Fá sustenido. Pois é, o que eu sinto é que a oração mudou muito, muito, muito desde
para ter em companhia com 21 e pouco rezava antes. De repente passaram-se quase 19 anos, portanto, as coisas mudaram incrivelmente ao longo do tempo. E sobretudo, pronto, se no início a coisa era extremamente viva, eu lembro-me de dias, nos exercícios de mês, lembro-me de dias inacreditáveis, aquilo de manhã, feliz da vida, consoladíssimo, aquilo era maravilhoso, e à tarde, silêncio horrível, e eu desesperado a dizer, então, como é que é? Onde é que estás? De manhã, meu, ficando fixe, meu, ficando bacana, e à tarde de repente desaparece assim. Pronto, que é o que muitas vezes acontece. Pronto, e aí é só, pronto, persevera nisso, não é? E depois, nos últimos tempos, eu diria que a coisa tem sido muito mais, enfim, pronto, só para dizer, eu acho que isto é importante dizer, não é? O facto da oração ser árida não significa necessariamente que é má. Pronto, e eu diria que a oração tem sido mais ou menos árida. Árida, mas ao mesmo tempo não é uma aridez dura, não é uma aridez quase de deserto, é uma aridez de silêncio. Não lhe vai chamar imediatamente uma noite. Não vou. Mas ou uma desolação, porque não estou a sentir nada, que às vezes nos acontece. Sim, pronto, isso obviamente acho que com o tempo. Pronto, que São João da Cruz fala de noites, não é? Mas fala, a primeira noite é a noite dos sentidos. Pronto, que é muito importante perceber o que é. Nós falamos disso um bocado no episódio daquele dos Picos de Fé, ou Fé Todos os Dias, acho que era assim que se chama. Pronto, que é, a noite dos sentidos significa que a certa altura os sentidos de alguma forma apagam-se. Portanto, eu deixo de alguma forma de sentir, porque é aquilo que se sente, de facto, existe no início, que eu de facto sentia-se. Havia aqui uma clara sensação, um claro sentimento de presença e como isso dava imensa alegria. O que é que acontece? Com o tempo, é aquilo que estavas a dizer do casal velhinho, não é? Eu lembro dos meus avós fazerem 50 anos e pensar, 50 anos? De certeza que não é como era quando começaram a namorar isto, de certeza, quando os primeiros anos de casados, isto agora é muito diferente. Não é preciso dizer coisas, sabe? Tantas coisas foram ditas ao longo de tantos anos de história que as coisas já é quase presença. Eu sei, é assim só tipo dar a mão e por isso sem dizer nada. Ou, pronto, parece-me que com o senhor, enfim, eu não fiz 50 anos de casado com o senhor, mas acho que com o tempo, não, sim, com altos e baixos, com a dignidade batismal. Mas há uma coisa para dizer, só para dizer que a oração tem sido também, eu costumo ler o Evangelho antes no dia, para além das orações mais formais, digamos assim. A oração pessoal tem sido às vezes com música, às vezes de ouvir alguma coisa que possa ajudar a entrar, que possa despertar um bocado a sensibilidade. Pronto, agora estou-me a esticar um bocado, desculpem, que o que eu sinto que tem sido mais importante, ou que é mais importante, é como é que se vive, como é que isto transborda para a vida, não é? Como é que não é eu vivo a rezar, porque existe, ou seja, eu não posso dizer, acho eu, não, eu estou continuamente a rezar, não posso dizer isso. Não, eu acho que é difícil substituir o tempo formal de oração e de silêncio. Pronto, é um engano, acho para mim, pelo menos, é um engano dizer não, tu durante o dia vais, claro, mas isso é normal. É ir pensando. Portanto, eu acho que não sei se há alguma coisa substitui isto, tem o lugar do tempo formal de oração, de me sentar em silêncio dentro do Senhor, seja 10 minutos, seja 1 hora, não? Mas um tempo de silêncio. Então, mas como é que a vida se começa a ser permeada de oração? Porque a oração também é atenção, no fundo. É, sobretudo, atenção a Deus. Dizia a Simone Weil, acho eu, que dizia que a oração é atenção. E nos últimos tempos isto tem sido a melhor definição. Atenção, é estar atento, profundamente atento. E por isso, não só no tempo em que me estou sentado no meu quarto a rezar, ou noutro sítio que calhe, mas em casa eu costumo rezar no quarto, mas sempre, como é que, eu acho que isto é o grande exercício também da oração, é como é que, pronto, e já fui muito mais para além daquilo que o meu resto, quase não disse nada disso, mas tocaste aí num ponto mesmo importante, que tem a ver com o nosso dicionário para nos referirmos à oração, não é? Porque falámos disto, não é? Às vezes
dizemos, na linguagem naciana, muitas vezes, estou desolado, ou se calhar acordaste só com os pés de fora, ou não puseste os meios todos, ou estou a viver um deserto. Enfim, pergunta-te primeiro se a coisa está a andar como deves, não é? E outra coisa, é muito importante, falaste aqui do tempo formal da oração, Duarte. Isto para mim é vital e fundamental. Quem vai vivendo nas coisas de Deus é normal que se vá lembrando do Senhor ao longo do dia, porque se espanta, porque se maravilha, porque olha, porque às vezes faz a asneira e diz, Senhor desculpa, não é? Mas se eu estou casado, ou se eu sou filho, vamos dizer filho ou filha, porque isso somos todos, e casados não há nem toda a gente é, mas eu posso estar todo o dia a pensar na pessoa com quem estou casado, ou com quem estou casada, mas quando depois, ao fim do dia, estamos juntos em casa, ou estamos a cozinhar juntos, ou quando namoramos, ou quando temos uma surpresa, pronto. E portanto, não é a mesma coisa viver consciente da presença do Senhor, espantar-me, maravilhar-me, perguntar-me como é que o Senhor faria isto. Isto é diferente de, ok, agora vou parar. E este parar, eu tenho encontrado às vezes em exercícios ou no caminho espiritual, as pessoas que dizem que não têm tempo, não é? E a pergunta que eu devolvo às pessoas é, mas que tempo é que tu não tens? Porque se estivermos a apontar, agora vou rezar 1 hora por dia, claro, é como as dietas, vou ficar logo frustrado a seguir, não é? Mas o Senhor o que vê é a intenção do coração, não é? Como a viúva do templo, não é? Eu já falei muitas vezes da viúva do templo porque de facto não só pela história, mas por aquilo que o Senhor vê tudo. O Senhor não vê se dás muito ou se dás pouco, o Senhor não vê se rezas 10 minutos ou um quarto de hora ou 1 hora. O Senhor vê a intenção com que tu te colocas ali, com que tu te preparas. E portanto, se eu olho para a minha agenda e se a única coisa que tenho para dar ao Senhor é um olá ao fim do dia durante a semana e depois um tempo mais demorado ao fim de semana, pronto, o Senhor vê-o tudo, não é? E depois outra coisa que também dizia, está a dizer, eu sinto realmente, dizias tu, Duarte, não é? Mas à medida que vamos perdendo o sentir realmente, passamos da sensação à convicção, não é? Há de haver algum momento da nossa vida que nós nos decidimos por Deus, não é? Já não precisamos de mais, desculpem dizer assim, não precisamos de mais provas. Eu já sei que o Senhor existe, que o Senhor está, que o Senhor é, que o Senhor me dá as graças que eu preciso, mesmo quando eu não sei que preciso delas ou que não é a minha maneira, mas há um momento em que eu me decido e há uma convicção. E também, nem toda a gente reza com o mesmo órgão, não é? Há pessoas que, pela sua natureza, são mais emotivas, não é? São mais ligadas ao afeto, ao sentimento. Há pessoas que são mais racionais, organizadas e, portanto, é o intelecto que reza, à luz, o sentido que as coisas fazem. Há pessoas que são mais viscerais, há pessoas que rezam com as mãos, não é? E que se põem ao serviço e que modela o Evangelho no modo como servem os outros. E às vezes isto também pode acontecer na mesma pessoa em várias fases da vida, não é? O que nós não... O que me parece que às vezes pode ser assim um perigo é confundirmos o sinto ou não sinto com rezo ou não rezo, com estou ou não estou, não é? Temos uma experiência muito forte de oração. Um retiro que fizemos, uma homilia que escutámos, uma experiência de oração num campo de férias ou numa atividade dos escuteiros, e de repente queremos chegar ali para sempre, não é? Senhor, façamos 3 tendas. Porque é que a minha vida não é um campo de férias o ano inteiro, ou uma atividade dos escuteiros o ano inteiro, ou uma oração de TZ o ano inteiro? Pois, porque as relações também se cansam, não podem vir sempre em hype, não é? Mas então o que é que tu fazes com essa experiência que tiveste e que não duvidas que é verdadeira, não é? Como é que isto depois dá fruto? Pronto. E finalmente, uma coisa sobre isto do tempo formal da oração que também me parece... e também tenho encontrado nos exercícios espirituais quando acompanho pessoas, que é a oração não é uma suspensão do juízo da vida.
não é? Portanto, eu estou na minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu estou com a minha família, não sei, e agora vou parar tudo para ir ali rezar e depois volto, não é? E não rezei porque tive o tempo todo a pensar naquela pessoa, não me saía aquela questão da cabeça. Pois claro, então se a oração é uma relação com aquele que mais te ama e te ama o primeiro, é normal que na tua relação com o Senhor também o que te sai é a tua vida, não é? E que é, como há alguns dizem, não é? A nossa vida também é a Sagrada Escritura, não é? Então, se nós... Eu não sei se Samuel, se quiser então acrescentar alguma coisa sobre os modos de orar inaciana. Sim, posso falar assim, muito rapidamente. Não é? O Santo Inácio nos exercícios espirituais dá-nos muitas dicas sobre oração e sobre rezar e sobre... Assim, a primeira coisa é distinguir maneiras de rezar. Contemplação, meditação, se uso mais a imaginação, se uso... Bem, isto era o que dizia há pouco, o intelecto, o coração, as vísceras. Pronto. Depois é muito importante também preparar a oração e rezar. Mas... Desculpa, só acho que se houver malta que não saiba, seja o que é a meditação e o que é a contemplação. Isso. Boa, obrigado. Sim, no fundo, a meditação tem a ver com o sentido que a Escritura me faz. Não é? Eu pego na palavra de Deus e leio e deixo que aquela palavra reze em mim. E, no fundo é perguntar-me o que é que isto tem a ver comigo, não é? A contemplação é uma forma de oração muito mais gratuita, quase passiva, de me colocar na presença, não é? De deixar que seja... Vou-me atrever a dizer isto. Não sou eu que estou a rezar, é o Senhor que está a rezar em mim. Não é? Isso o Inácio nas contemplações sugere, tem uma coisa ótima que é ele só usa 3 verbos. Que é ver, ouvir, observar. Isso. Ver as pessoas... Ouvir o que dizem, ouvir o que dizem, observar o que fazem. Aí a mesma experiência de ver qual é que é o impacto, ver, ouvir, observar e deixar que aquilo me impacte, quase como se eu fosse uma tela, ver que cores é que são pintadas em mim agora que eu me exponho. É mesmo curioso, que é quase deixar-me expor ao Evangelho. À vida de Jesus. Sim. Porque é bastante difícil. Portanto, estamos aqui a dizer, acho que é das experiências mais transformadoras, mas realmente também pede difícil. Primeiro é graça. E depois acho que pede algum exercício. E é muito gratuito. Muito gratuito, sim. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Isso, às vezes. Esta passagem da meditação para a contemplação, se calhar falámos disto no episódio sobre os exercícios, mas esta passagem não é óbvia. A meditação é fácil porque é a minha vida, estou lá a ouvir e a falar e a resolver este verbo tramado, a resolver coisas. Resolver, eu estou a fazer aspas. Não se ouve isto, mas eu estou a fazer aspas. Resolver coisas e por outro lado, a contemplação que de repente eu me exponho só a Jesus. Pronto, e o centro da oração é Jesus, a vida de Jesus. Na verdade é um bocado o terço de outra... Que, enfim, o terço é... Lá está aquilo que tu dizias, é Nossa Senhora a falar-me de Jesus e eu a ouvir. O centro está fora de mim e é difícil esta passagem, mas pronto. Não, ia dizer que, pronto, Santo Inácio depois propõe assim 3 maneiras de rezar, se quisermos, que nos podem ajudar no nosso dia-a-dia, não é? Então, assim, o primeiro modo de orar, como diz o Santo Inácio, o primeiro modo de orar tem a ver com os mandamentos, tem a ver com o básico, que é como é que anda a minha vida de cristão, não é? Pego nos 10 mandamentos e olho para os mandamentos e vejo, ok, então isto faz... como é que isto anda na minha vida, não é? Como é que eu... E que não tem a ver só com o cumprimento, não é? Tem a ver com a relação, não é? Não é chegar ao 5º mandamento, não matarás, e dizer, não matei ninguém, não matei ninguém, siga para o 6º. Não, é considerar como é que eu tenho vivido os mandamentos, como é que eles fazem parte da minha vida, como é que eles me estruturam enquanto cristão, enquanto pessoa de Deus, não é? E se em algum deles encontrar que posso melhorar, que posso afinar, que há alguma coisa concreta, então pronto, não só guardá-lo como reformá-lo, não é?
O segundo modo de orar tem a ver com a palavra de Deus e com a Escritura ou a palavra de uma oração, não é? É, no fundo, ler a Sagrada Escritura ou pegar numa oração e dizer-me o que é que isto tem a ver com a minha vida, não é? Pronto, se quisermos assim num 2.0, depois de eu estar de tal maneira metido na Sagrada Escritura e no Evangelho, dizer como é que Jesus faria isto, não é? No fundo o que é que a palavra de Deus tem a ver comigo, não é? O que é que isto me diz, como é que isto encarna na minha vida concreta e ir aproximando a minha vida da vida de Jesus, não é? E o terceiro modo de orar é rezar com a respiração, que que tem a ver com esta gratuidade que o Duarte também falava, não é? Pegar numa palavra, pegar vou dizer um sentimento, mas pegar numa palavra de uma oração qualquer, de uma palavra da Escritura, e pelo espaço de uma respiração, ir rezando com o corpo inteiro, rezar aquela palavra, não é? Um companheiro nosso, rapidamente digo isto, um companheiro nosso que teve meses a rezar o Pai Nosso, e ele é muito expressivo, e então dizia: Pai, então espera, se é pai eu sou filho, espera, se sou filho, nosso, Pai Nosso, não, nosso, então não é só o meu, então é de quem? E pronto, mas deixar que a respiração e que o corpo também se vão compassando a este ritmo da oração. Portanto, primeiro, para dizer rapidamente, primeiro modo de orar, os mandamentos, como é que anda a minha vida de cristão e se a coisa está no sítio. Segundo modo de orar, a Sagrada Escritura e como é que a palavra de Deus reza em mim. Terceiro modo de orar, usar a respiração para ir rezando uma palavra, os mantras que tu falavas, as ejaculatórias. Isso, eu lembro perfeitamente, a primeira vez que me colocaram a fazer isso foi a primeira vez de exercícios espirituais, 3 dias. O Miguel Gonçalves Ferreira, o padre Miguel Gonçalves Ferreira, agora no Casarão, em Évora, que nos colocou a fazer um exercício de respiração. Que eu lembro que aquilo mudou bastante a maneira como eu rezava, porque eu tinha mais a tendência para pensar, e a coisa era muito simples, era começar a respirar, e depois inspirar o que eu queria, e expirar o que eu não desejava. E aquilo ainda hoje me lembro várias vezes disto, e vou utilizando. Porque realmente é uma coisa que é mesmo simples, é mesmo óbvio, é mesmo fácil, e às vezes parece que nos escapa. E outra também que eu adoro, uma coisa mesmo muito estranha, mas depois comecei a sentir mais tranquilo, porque há um outro tipo, que é mais ou menos conhecido, que também gostava de fazer, que é rezar no metro. Sou louco por rezar no metro, e descobri a certa altura de uma biografia com o João Paulo II também, que era dos sítios favoritos dele para rezar, era o metro. Imagino depois de ser Papa, não dou muitas vezes no metro, mas havia uns verões, aquele passar a Paris, e que ele gostava mesmo muito de rezar no metro, e fazer uma coisa muito simples, que é entrar numa carruagem, rezar uma Ave Maria por cada pessoa que está na carruagem, rezar uma Ave Maria quando ouço uma ambulância, ou uma outra oração. E há mesmo maneiras aqui simples. Em título de despedida, para dar aqui espaço também para o Duarte e o Samuel. Agora querem todos falar, que é isto? Duarte, diz-nos. Há aqui uma coisa que eu gostava de não deixar de dizer. O que é que eu disse? Não disse nada de jeito. Então, vou dizer só. Que é... às vezes há esta impressão de que... Pronto, eu vou para melhorar a vida, então vou rezar. Vou rezar e logo isto vai... Isto, por um lado, sim, mas não é só isto. Na terceira provação, um padre espanhol disse uma coisa maravilhosa que eu, enfiei a carapuça até ao queixo. Que diz o seguinte: dizia assim, o problema não é a oração. O problema não é a oração. O problema é a vida, que pode não ser digna de oração. E eu... ui! Jorge Costa, canelas. Mais canelas. Então, e ele diz assim: se eu não sou contemplativo na vida, também não vou ser contemplativo na oração. E eu gostei muito disto, porque me parece uma boa maneira de pôr a coisa. E é um bocado dura, mas também estava a falar, agora estou a dizer para toda a gente, para quem estiver a ouvir, mas isto ajuda muito a olhar para a oração. Isto não é só uma questão de eu rezo e vou tornar-me muito bonzinho. Na verdade, a maneira como vivo também vai ditar a maneira como eu rezo. É o que ele dizia: se eu não sou contemplativo na vida,
Se eu na vida, no metro, não sou capaz de olhar e contemplar e de ver para além ver o avesso da vida, o avesso das coisas, onde Deus habita, na intimidade, na profundidade, etc, etc, etc. Pronto, a oração também não vai ser, não vou... Pronto, por isso, a oração não vai ser contemplativa, não vai crescer. E por isso isto é uma espécie de ciclo virtuoso. Quanto mais vivo, mais rezo. Quanto mais rezo, mais vivo. Pronto, e não só ao contrário, não é? Agora eu tenho que rezar muito para ser bom. Não, se calhar começa por viver bem, sei lá. Começa por estar atento. Pronto, e eu acho isto importante, sobretudo por aquilo que dizíamos no início. Pronto, e às vezes, de facto, a vida pode não ser lugar de oração. Não há lugar para a oração na vida. Ele dizia de uma forma mais dura que olha, não é digna de oração, ligeiramente mais dura, mas pronto. Quem quiser enfiar a carapuça também, eu já faça favor. Sim, sim, enfim, precisávamos se calhar de uma temporada inteira de episódios para falar de oração. Claro que não falámos aqui de muitas maneiras de rezar, peregrinações, Alexio Divina, oração de repetição, enfim, há muitos carismas e espiritualidades e formas de rezar uns com os outros, a oração do pobre, enfim, mil maneiras. E portanto aquilo que dissemos aqui não é exclusivo, não é, mas há uma forma de rezar ótima, que é fazer exercícios espirituais. Olha que boa ideia. Ora, exercícios espirituais que falámos já num episódio aqui, e já sabemos o que é este método que Santo Inácio sintetizou e que de facto se pode fazer em imensos sítios do país. Portanto, procurem nos nossos centros universitários, procurem nas nossas casas de espiritualidade, procurem casas de irmãs de espiritualidade inaciana que também recebem turnos de exercícios. Na Quinta da Esperança, em Sernás, também há... Onde nos encontramos neste momento. Também há turnos de exercícios espirituais durante o ano inteiro. Em quintadasperança.org há um calendário e tem lá as datas todas. Também oferecemos, nós que aqui estamos, também oferecemos esta coisa muito concreta que se chama exercícios espirituais personalizados, que é, eu queria muito fazer, mas não posso nestas datas. É possível ir nestas? Sim, é possível. Podem vir sozinhos ou arranjar um grupinho e vir, e é uma questão de acertarmos. Mas os exercícios espirituais são uma ótima maneira de rezar, não é? O exame de consciência é uma ótima maneira de rezar e pôr sentido à vida. E pronto, ficou o momento publicitário, se calhar o primeiro momento publicitário. Assim, sério. Mas é publicidade a nós e adentro, sim. Não tem mal. Então, muito bem, quando é uma coisa boa e para Deus, acho que o melhor é divulgar, falhar não. Falhar também pode ser. Depois podemos cortar isto. Não, vai ficar. Vai ficar. A minha falha vai ficar registada para sempre. O que é que tu querias dizer? Falar? Divulgar, falar, anunciar. Guardaste aqui estas duas ideias, que é há tantas maneiras de rezar praticamente como pessoas, e se calhar mais do que uma questão de tempo, é mesmo uma questão de espaço. É que espaço é que eu estou a dar a que Deus se manifeste, se mostre. Que tempo é que eu dou? Aí está. Não é tanto o tempo, é mesmo esta questão, o espaço. Estou ou não estou a dar-te espaço para que Deus entre em contato comigo? Se este episódio foi bom para ti, se gostaste de ouvir, aproveita-o, saboreia-o, reza-o. E se foi mesmo bom, partilha-o com outros, porque é assim que nós também vamos vivendo a alegria, partilhando-o com outros. Boa oração e encontramos em breve. Adeus. Adeus.